Fala galera, beleza? Bom, no último vídeo a gente já tinha feito a parte de ponto, level e speed, né? Então a gente vai mexer na parte de botões, então eu já queria colocar os ícones aqui nessa tela, ó, tá? Os ícones de mudo e de pause, né? Então como é que a gente vai fazer? Dentro da pasta dentro da classe do jogo, eu vou pegar aqui em cima e vou colocar para carregar duas imagens, né? Então vou colocar aqui selfie.image pause. Essa imagem pause, ela tá aqui dentro da pasta de imagens nas sprites. Eu deixei aqui, ó, pause, mute o bloco, né? E a gente vai pegar esse pause aqui, ó. Certo? Então vou carregar essa imagem aqui, ó. pygame.image.load. Dentro de aspas a gente vai pegar aqui, ó, botão direito, copiar o caminho relativo e passar aqui, Ctrl V. Só vamos arrumar essas barrinhas aqui para frente. E essa imagem ela tem transparência, então vou colocar aqui, ó, ponto convert alpha. E também vamos fazer a mesma coisa para o botão mute, para a imagem mute, selfie.image mute. pygame.image.load. Aqui dentro, botão direito no mute, copiar o caminho relativo, Ctrl V. Arruma aqui para frente. E vamos convert alpha. Beleza. Isso aqui vai ser desenhado na tela multi alguma coisa, né? Deixa eu ver onde que tá aqui. Tela, nós criamos a tela pause e multi aqui, ó. Certo? Então, vamos fazer a função aí de desenhar essa tela. Eu acho que eu não tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não sei se eu tenho. A gente tinha feito com a parte de desenhar na tela, né? Desenha level, desenha velocidade, desenha próximo, desenha pause multi. É bem aqui, ó. Bom, essa tela pause multi, ela tem o tamanho de 30, largura da telinha e altura da telinha. Ela tem a altura de 30 e a largura de 180. Então o que eu vou fazer aqui? Nós vamos blitar esses botões na telinha, tá? Só que para isso eu preciso verificar se o jogo está pausado ou se o jogo está mudo. Então, aqui em cima, né? Vou colocar aqui, ó, vamos fazer aqui a configuração dos pontos. Vou colocar aqui, ó, configuração do botão. Config botões. E aí eu vou colocar aqui, ó, selfie.pausado começa com false, certo? E selfie.mudo também começa falso. Então ele vai começar despausado e com som, certo? Vamos lá na parte de desenhar na telinha então, vamos lá. Desenha, pause e mute, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai preencher essa telinha do pause e mute, a gente vai preencher com a cor de fundo, né? Então vai vir dessa cor aqui, ó, cores fundo, vou até copiar desse aqui, ó. Ah, já tá aqui já, ó. Então esse aqui vai tirar daqui. Antes de tirar, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui, ó, se selfie.pausado, ou seja, se isso aqui for igual a true, eu vou blitar a imagem em cima dessa telinha aqui, ó. Só isso. Tela.blit vai blitar quem? Selfie.pausado, imagem pause aqui, ó. Vai blitar a imagem pause. Essa imagem que eu já fiz já é da altura da mesma telinha. Então vai ficar em 0x e 0y. Vamos ver o que que acontece, tá? Pausado, eu vou começar como true. Eu vou colocar para true e para os dois para true aqui pra gente ver isso aí acontecer, tá? Então eu coloquei, ó. Então eu vou pausar os dois aqui, ó, e colocar os dois no mudo. Então pausado é true e mudo é true. Então tá pausado e mudo, né? E aí, cadê a parte aqui? Se pausado, ou seja, se pausado for igual a true, eu blito a imagem na posição 0 em x e 0 em y. Vamos lá ver o que, é que acontece. Então tá pausado, ó.
Só que esse pause, ele vai vir mais pra frente aqui, ó. Um pouco mais pra frente aqui, que ficou muito aqui, né? Então no eixo do X eu vou jogar ele bem pra cá. Ele tem 180. Então na hora de blitar aqui no X, eu vou blitar mais ou menos em 100 pra gente ver onde aparece. Mais um pouquinho pra frente. Vou colocar 120. Vamos ver onde aparece agora. Acho que aqui ficou bacana, hein? Pausado. E aí o mudo vai vir aqui, ó. Então vamos lá. Então vou fazer uma nova verificação também. Se self.mudo foi igual a true, né? Então também blito na tela, tela.blit self.image.mute 0 em x e 0 em y, só que aqui eu vou colocar mais ou menos uns 50. Vamos ver onde aparece a imagem do mudo. Acho que aqui ficou legal. Dá pra jogar um pouquinho mais pra trás aqui, né? Tá, a imagem do mudo, vou colocar em 40. Acho que aqui ficou legal. Agora a gente só vai mudar o fundo pro mesmo fundo dos outros então. Então vamos ver o que acontece. Vou tirar esse cinza, porque a tela vai ser preenchida mais com a cor de fundo, né? Para ela ficar transparente. Muito legal. E agora a gente só mexe um pouco no alfa desse jogo aqui, porque esse alfa tá muito... Cheguei, né? Vamos mudar aqui para esses daqui, ó. Para ele ficar mais apagado. Então na hora da gente carregar essa imagem, eu já seto o alfa dela. Vamos lá. Então carrega essa imagem do pause e colocar aqui, ó, self.imagem do pause.set alpha. E aí eu vou colocar esse alpha 2, alpha 1 aqui, ó. Só que aí eu preciso criar ele antes, né? Cadê? Aqui, ó, o alpha 2 e alpha 1 tá bem aqui, ó. Então na verdade essas imagens eu vou colocar lá pra baixo, senão eu não vou conseguir usar. Ctrl X. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Imagens. Ctrl V. Agora eu consigo usar o self.alpha2. E a mesma coisa eu vou fazer no botão mute aqui, ó. self.image.mute.set o alpha dele. Eu vou colocar por self.alpha2. E aí a gente já carrega essa imagem, configura o alpha dele e ele já fica mais apagadinho aqui, ó. Acho que eu vou passar pro alpha 1, ficou o alpha 2 ficou muito apagado, né? Ou deixa assim mesmo. Vamos ver no alpha 1. Acho que assim ficou legal, vou deixar no alpha 1 mesmo, tá? Só que aí só quando a gente clicar no play e pause é que a gente vai poder pausar o jogo, né? Bom, vamos então fazer o arquivo que vai carregar esses botões para aparecer na tela aqui, né? Que a gente já tem aqui os botões aqui. E aí pausado, então vai começar false. E mudo também vai começar false. Então ele vai começar despausado e aí ele some, né? Não blita na tela, beleza? Bom, então agora a gente vai criar os arquivos para mexer com a parte de botões lá, né? Que a gente carregar os botões. Então vou criar um novo arquivo aqui para não ficar mexendo tudo somente no jogo. Vou criar uma classe separada. Então essa vai ser aqui botões, botões.py. Aqui dentro eu vou importar o Pygame, que eu vou usar algumas coisas do Pygame. Import Pygame. Vou criar uma class botões. Essa classe vai herdar da classe Sprite, tá? Então vou colocar aqui, ó, pygame.sprite.sprite. Vou criar o método construtor def init underline self. Por enquanto só isso. Aqui eu vou inicializar a classe Sprite. Então do meu superior ponto eu quero o init dele. Só isso, tá? Se vocês analisar aqui, ó, esse init do super ele pede um grupo. Então quando a gente criar um grupo lá fora, a gente pode passar esse grupo aqui dentro, tá? Pra gente poder tá colocando essas sprites dentro dele mesmo, né? Dentro do próprio grupo. Então aqui, ó,
eu vou criar, eu vou precisar de um grupo e esse grupo eu passo para cá. Tá? Então quando eu criar um botão, eu crio um grupo. Aí esse grupo que eu criar, eu jogo dentro do botão, dentro do próprio botão aqui e ele joga aqui dentro desse grupo aqui, ó. Certo? Que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma posição X e Y para colocar esse botão e eu vou precisar de uma imagem, tá? Então eu vou carregar essa imagem, cada botão que eu passar eu vou usar a mesma classe. E aí eu passo a imagem do botão. Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu lembrar. Vai ser a imagem do botão e uma posição onde ele vai ficar, certo? Essa imagem do botão, na verdade, eu vou passar uma lista com 3 botões. Então vou colocar aqui, ó. Na verdade, acho que é uma lista, acho que é um botão só. Deixa eu ver aqui. Transferências, ambiente de trabalho, Tetris, cadê? Imagens, botões. Ah, na verdade os botões são uma imagem só com 3 imagens juntas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um arquivo de apoio que vai cortar esses botões aqui pra mim, tá? Então vamos começar do começo aqui, ó. Self.posição vai receber a posição. O grupo já vai ser passado aqui para dentro direto e eu só preciso dessas imagens aqui, ó. Self.lista img recebe uma função que eu vou criar, tá? Que eu vou colocar aqui, vou chamar essa função de cortador, tá? Essa função do cortador eu vou explicar já já. Então eu vou passar aquele arquivo aqui dentro, né? Ele vai ser um arquivo em formato de string. E aí eu vou precisar do tanto de imagens que tem no eixo de X. Então vou colocar aqui imagens no eixo de X e o tanto de imagem que tem no eixo de Y. Certo? Muito bem. E aí esse cortador eu vou criar aqui em cima, ó. Como o nosso jogo é pequeno, então eu vou criar ele já aqui porque a gente só vai usar ele aqui. Então vou criar uma função aqui, ó, cortador, tá? Essa função, cadê def? Função cortador. Então aqui eu vou precisar de uma imagem, vou precisar das imagens no eixo do X e no eixo do Y. Vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, tá? E aí, essa imagem aqui, eu vou carregar ela aqui dentro do cortador. Então vou colocar aqui, ó, imagem, na verdade é a sprite, né? A sprite é o que? Vou carregar essa imagem, pygame.image.load. Vou carregar quem? Essa imagem que eu vou passar aí, certo? Vou passar em formato de string quando eu passar, hein? Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o tamanho dessa sprite para mim poder cortar. Então vamos lá. Vou abrir ela aqui para vocês verem o que eu vou fazer. Botões. Vou pegar esse daqui, ó. Então eu tenho a minha imagem aqui. Eu preciso do total da largura, né? Eu preciso da largura total dessa imagem. E eu também preciso da altura dela. Então vamos supor que aqui cada botão tenha 30. Então vou colocar aqui, ó. Então essa imagem vai ter no total 90 de largura e de altura 30. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu preciso do tanto de imagem que eu tenho no eixo do X. Então é 1, 2, 3. Então para mim recortar essa imagem em tamanho igual, eu vou pegar a largura total, que é 90, e dividir pelo tanto de imagens que eu tenho, que são 3 imagens, 1, 2, 3. 90 dividido por 3, então cada imagem vai ter 30 certinho. Então ele vai pegar e vai cortar essa imagem aqui, ó. 30, 30, 30 e 30. E o tanto de imagem que eu tenho no eixo do Y, dividido pela altura dele. Então quantas imagens eu tenho aqui? Eu tenho uma imagem, né? Então eu tenho a altura, que é 30, a altura total, dividido pelo tanto de imagens que eu tenho, que é uma só. Só tem uma imagem, né? No Y, de cima para baixo, só tem essa imagem aqui. 30 dividido por 1, então vai ser o próprio 30.
Então cada imagem vai ter 30 de largura e 30 de altura. Depois que eu cortar cada imagem dessa daí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma superfície do tamanho de um botão certinho. Então vou pegar aqui, ó. Vou criar uma superfície do tamanho de um botão certinho, que foi esse tamanho que eu achei, né? Então eu achei que cada botão vai ter 30 de largura e 30 de altura. Então eu crio uma superfície. Pego e recorto esse pedaço de cada botão. Então são 3 botões, eu recorto cada botão desse e coloco ele em cima dessa superfície. E aí eu vou ter uma lista com 3 botões diferentes, 3 superfícies diferentes. Cada botão desse eu coloco numa lista e retorno essa lista. Então eu também vou criar uma lista aqui vazia para me acrescentando, tá? Bom, conforme eu falei, então eu preciso carregar essa imagem e agora eu preciso obter a largura e a altura total dessa imagem. Então vou colocar aqui, ó, o tamanho da imagem é o que? Sprite.obtenha para mim o size, o tamanho dessa imagem. Esse aqui vai me entregar uma tupla com a largura total e a altura total dessa imagem. Vai estar dentro de tamanho essa tupla aqui. E aí, o que eu vou fazer? Então agora eu vou fazer um laço for para o total de vezes de tanto de imagem que eu tenho. Olha, eu tenho 3 imagens em X e uma imagem em Y. Então eu vou multiplicar o X pelo Y. 3 vezes 1 vai dar 3 imagens. Então eu vou colocar aqui, ó, TT total de imagens. Vai ser o tanto de imagens que eu tenho no X vezes o tanto de imagens que eu tenho no eixo do Y. Certo? Agora eu vou fazer um laço for para o total de imagens. Então eu tenho 3 imagens. Então eu vou colocar aqui, ó, para cada número numa contagem do que? Do total de imagens, né? Para cada um desses, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma superfície para me habilitar essa imagem em cima. Então eu vou colocar aqui, ó, superfície superf aqui, ó. Essa superfície para me criar pygame.image.load. Pygame.surface, né? Surface. Tá, para me criar uma superfície eu preciso da largura e da altura de cada imagem que vai ser cortada. A largura vai ser o que? Então a largura dessa imagem vai ser o que? Vai ser o tamanho total, então é o tamanho na posição 0, dividido pelo tanto de imagens que eu tenho no eixo de X. Então vai ser a largura total, que é o que tem dentro do tamanho, na posição 0. Vai ser a largura total dividido pelo tanto de imagens que eu tenho no X. Pelas imagens do eixo do X. E a altura de cada imagem dessa daí vai ser o que tem dentro da variável tamanho, só que na posição 1 daquela tupla, que é a altura total, dividido pelo tanto de imagens que eu tenho no eixo Y, que eu só tenho 1. Então a largura vai ser 30 e a altura vai ser 30, certo? Essa superfície, então, agora eu achei a largura e a altura de cada imagem. E eu passo aqui, ó, a largura e a altura. Então eu vou criar uma superfície que é do tamanho, exatamente do tamanho de um botão só, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou blitar em cima dessa superfície somente o tamanho de um botão, tá? Então antes a gente vai ter que verificar aqui, ó. Esse total de imagens vão ser 3, né? Então vou colocar aqui, ó. Vai ser uma lista 0, 1, 2. Vai ser 3 botões, só que essa contagem começa no 0 no laço, lembra, né? Então esse laço 0 vai sair para dentro do 1, depois o 1 e o 2 e assim por diante. Eu vou usar isso daí. Tá, eu criei uma surface, agora eu preciso blitar em cima dessa superfície um pedaço do botão aqui, ó. Então vou fazer um esquema aqui para vocês entenderem. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu já achei aqui, né, cada botão aqui. Então eu já achei aqui a largura total. E eu também já sei o tamanho de cada botãozinho desse daí, né? Então tá aqui e aqui. Então também já achei a largura de cada botão desse daí, certo? Aí o que eu fiz?
criei uma surface do tamanho exatamente de um botão. Então peguei aqui, criei uma surface exatamente do tamanho de um botão aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou blitar em cima dessa superfície um botão de cada vez. Então, lembra que cada superfície ela tem o seu próprio sistema de coordenada, né? O seu x e o seu y. E dentro das imagens, como elas são surfaces, também tem o seu sistema de coordenada. Então, essa imagem aqui, ela começa aqui na coordenada 0 em x e 0 em y. Lembra que o dentro do num, para cada laço, o num ganha o 0, depois o num ganha 1, depois o num ganha 2, né? Dentro do laço for. Eu vou usar esse num para multiplicar pela largura. Cada largura aqui, vamos supor que tenha 30. Vai ser 30 vezes o num. Tá? Então, 30 vezes o num começa em 0. 30 vezes 0 vai dar 0. Então, o x vai começar aqui no 0. A partir disso, eu pego 30 de largura e 30 de altura. A partir desse 0. E aí, eu seleciono essa área aqui. Ó. Eu vou falar que eu só quero blitar esse rect aqui. Ó. Aí, ele vai pegar esse botão e colocar aqui, ó, dentro dessa surface. Olha lá, deu o tamanho certinho. E depois dessa surface pronta, eu coloco dentro de uma lista. Então, eu vou ter uma lista. Certo? E cada surface dessa que eu for criando, então, eu vou pegando e vou jogando dentro da lista. Tá? Criei o primeiro botão aqui. Depois, a mesma coisa. Eu crio uma nova surface. Crio uma nova superfície do 0. Deixar ela aqui. Aí o num vai valer 1. 1 vezes 30, 30. Então começou aqui, ó, 0. 1 vezes 30, 30. Então 30 está aqui. Mais 30, 60. Vai dar aqui. Então o x eu estou multiplicando pelo num, ó. Então o próximo, o num vale 1. 30 vezes 1, 30. Então ele vai pegar a partir daqui, ó. 30 em x, em cima 0 no y. A largura de 30, a altura de 30. Eu pego esse próximo rect e blito aqui. Depois eu pego essa surface que já agora está habilitada e pronta e guardo na lista. Então agora eu tenho duas imagens separadas dentro da lista. É isso que eu estou fazendo. Eu criei uma surface do tamanho da largura e da altura. E agora eu vou blitar em cima dessa surface aqui, ó. Então, superfície.blit. Vou blitar o quê? Vou blitar a sprite. E aqui, ao invés de eu passar a coordenada x e y, na verdade eu vou passar aqui, ó. Eu quero blitar no canto 0, 0 dessa sprite, tá? Dessa superfície. Então tem a superfície. Eu tenho a superfície e eu vou falar que nessa superfície eu quero blitar nela no canto 0, 0 aqui, ó. Então vai começar a blitar a partir do canto 0, 0, tá? Então, blit na superfície o que? A sprite. E blita para mim no canto 0, 0. Só que depois daqui eu posso também passar um rect, uma área que eu quero daquela surface, que é justamente o que eu falei para você. Eu posso escolher daquela sprite uma área que eu quiser. Então é exatamente o que eu vou fazer, é o que eu falei isso aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu preciso aqui, para esse rect, eu preciso da posição x, uma posição y, uma largura e uma altura. A largura e a altura é a própria largura da sprite que a gente achou. É a largura de cada botão e a altura de cada botão. Eu só preciso achar esse x e esse y. O y, ele sempre vai ser 0 nessas imagens que a gente criou aqui, né? Então, o y, ele sempre, todos eles estão colados em 0 aqui em cima, ó. Então, por enquanto, o y sempre vai ser 0. Agora, o x é o que eu vou multiplicar. Então, o que vai ser o x? Vou ter que fazer aqui em cima. O x vai ser a largura da imagem, que é 30 vezes o num. Só isso. Então, o num começa em 0, vai ser 0 vezes 30, 30. Então, o x aqui vai começar a pegar a imagem a partir do 30, do 0, aliás. 0 vezes 30 vai dar 0. Então, ele vai pegar 0 em x, 0 em y, a largura da imagem e a altura da imagem. Então, vamos ver. Então, ele vai pegar aqui, ó, 0 em x, 0 em y, colado aqui, a largura da imagem e a altura da imagem. Então eu quero blitar somente esse pedaço, ó.
Eu tenho a sprite inteira, mas eu vou passar um rect. Eu não quero habilitar ela toda, eu quero habilitar só esse pedaço. E esse pedaço aqui tá habilitando na surface, tá? Aí depois o num vale 1. Então eu vou analisar lá. Depois o num vale 1. 1 vezes 30, o x vai ganhar 30. Então o x 30, y 0. Largura e altura. Então agora o x vale 30. 0, 30. Então vai pegar a partir daqui, ó. 30 em x, o y colado em cima, porque o y vale 0, 30 em x, 0 em y. Largura de 30, altura de 30. Então ele está pegando agora somente essa imagem e está habilitando na surface. Então da sprite inteira eu só estou pegando esse rect, tá? É isso que esse parâmetro está passando, só isso. Então eu estou habilitando. Depois de habilitar, eu pego essa surface que já está habilitada bonitinha e guardo ela dentro da lista. Então vou colocar aqui, ó, lista.append, vai append quem? Essa superfície que já está pronta, bonitinha, habilitada, tá? Isso que o cortador está fazendo. Recebe uma imagem, tanto de imagem tem em X, tanto de imagem tem em Y. Cria uma lista vazia. Carrega essa imagem que eu passei. Pega o tamanho dela. O total de imagens que eu tenho no eixo do X e no Y. Então, o total de imagens que tem dentro dessa sprite. A largura de cada uma dessas posições eu obtenho dividindo a largura pelo total de imagem X e a altura o total de imagem Y. Aí eu faço um for para o total de imagens. Então, vai ser o tanto de imagem que eu tenho em X vezes o tanto que eu tenho no Y. Então eu tenho 3 em X, de cima para baixo eu só tenho uma. 3 vezes 1 vai dar 3 imagens. Então ele vai rodar 3 vezes isso aqui. Cada vez que ele rodar, o X vai receber a largura dessa imagem vezes o num, né? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Para cada vez que ele rodar, eu crio uma surface vazia com a largura e a altura que eu achei aqui em cima, que é a largura da altura de cada imagem, né? De cada botão. Aí eu blito em cima dessa superfície que eu acabei de criar a sprite no canto 00 dessa superfície. Só que eu não quero a sprite inteira, eu só quero esse rect dela, só esse pedaço. Depois de habilitar e a surface está habilitada, eu guardo dentro daquela lista vazia a superfície. E depois que ele fizer todo esse laço for, terminou então, e eu retorno aqui essa lista que já está toda pronta e bonitinha, tá? Então, na imagem do cortador, aqui ó, na lista de imagem, o cortador vai retornar uma lista. Então, eu preciso passar a imagem, o tanto de imagens que eu tenho no eixo de X e o tanto de imagem que eu tenho no eixo de Y. Tá? E aqui eu vou passar esse parâmetro aqui na hora de criar. Então eu preciso passar as imagens do eixo do X também e as imagens, total de imagens que tem no eixo do Y. Aí ele vai me criar uma lista aqui com 3 imagens, 3 surfaces, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou criar um atributo chamado self.image, que a gente já viu isso nos jogos anteriores. Self.image vai receber quem? Quem está dentro dessa lista de imagens, só que eu quero a imagem 0 para a gente começar. Então dessa lista que vai ter 3 imagens, eu só quero a imagem 0 e vou colocar a imagem 0 dentro do self.image. E vou obter o rect da imagem que está aqui dentro. Self.rect recebe self.image.get o rect. Tá? Por enquanto eu não estou posicionando. Essa posição aqui que eu passar depois vai vir aqui. Eu vou colocar aqui, ó. O top left desse rect vai receber a posição que eu vou passar lá em cima, então, tá? E aí a gente já posiciona isso daqui. Por enquanto é só o desenho. Então vamos lá dentro do arquivo main e vamos pegar essa classe botões e jogar lá dentro. Então vamos chamar ela aqui, ó. Do arquivo botões, importe a classe botões. Então eu vou já fazer um botão aqui embaixo aqui, ó. Então vou fazer um espaço aqui para a gente criar os botões aqui, ó. Botões. Então, colocar aqui, ó. BT, o primeiro que a gente vai criar, vamos ver qual que é aqui. É BT, aqui é background. Botões aqui, ó. Vai ser o BT som. Deixa eu ver aqui. Então vai ser esse BT som, ó. Ele tem duas imagens no eixo de X e de cima para baixo ele só tem uma imagem, certo? Vou colocar aqui, ó. Então o BT som, vou colocar aqui, ó, da classe botões. Olha lá.
Ó, ele pede um grupo, então eu preciso também criar um grupo aqui de botões. Então, vou colocar aqui, ó, GP de grupo botões. Grupo botões vai receber pygame.sprite.group. E aí só vamos se atentar nisso daqui, né? Que a gente tem o group e o grupo single. O grupo single é para apenas uma sprite. Como eu vou colocar todos os botões dentro desse grupo, então eu vou criar um grupo normal que aqui vai caber quantos botões você quiser colocar aí. Pode ser 50, 1000, quantos você quiser. Grupo single só cabe um. Então, por exemplo, eu estou criando um botão de som, eu vou criar outro botão. Se eu vou colocar o som aqui dentro, né? Preciso colocar o botão de som dentro desse grupo. Se eu criar outro botão e colocar dentro desse grupo, se for um grupo single, ele vai arrancar o botão do som para colocar esse novo botão que eu estou colocando. Então eu vou colocar um grupo normal, tá? Bom, vamos voltar aqui. Já criei um grupo, é bem simples. E aí ele pede aqui, qual é o grupo que você quer adicionar? É o grupo que a gente colocou agora, né? Grupo botões. Antigamente, antes a gente colocava assim, né? Grupo que funciona também. Grupo botões ponto add, adicionar quem? O BT som, né? A gente fazia assim, ó, que também funciona. Eu criei um grupo e estou colocando esse botão som, adicionando ele dentro desse grupo. Grupo botões ponto adicionar, adicionar quem? Esse botão de som. Mas desse outro jeito também funciona, porque lá dentro eu mostrei para vocês. Aqui, ó, o super ele pede um grupo, né? Na hora que você criar ele, ele pede um grupo aqui para você colocar, ó. Aqui, ó. Eu já estou passando na hora de criar esse botão, eu já passo o grupo para dentro do próprio botão. Ele adiciona para mim. Muito bem. Aqui eu preciso de uma posição x e y, tá? Essa posição x e y, o que vai acontecer aqui? Deixa eu só fazer um esquema aqui, ó. Vamos analisar aqui. Eu tenho a tela do meu jogo e os botões vão ser colocados aqui, ó. Então o que eu vou pegar? Dessa tela principal eu vou pegar a largura total dela e a gente vai posicionando um pouquinho mais para trás aqui, ó, tá? Então eu posso configurar até o topo do lado direito desse botão. O topo do lado direito eu tiro aqui uma medida aqui de 40, aqui um offset aqui de 40, 50, para todos ficar posicionado por igual, certo? E na altura a gente vai posicionando eles manualmente. Então vou colocar aqui, ó. Vamos ver se eu tenho esse rect dessa tela. Ó, eu tenho o rect da tela de jogo, tá vendo? Eu já tenho ele aqui, ó. Então não preciso nem pegar. Eu vou pegar aqui o lado direito dessa tela de jogo aqui, ó. Então como é que vai ficar essa posição aqui, ó? Eu preciso nessa posição um x e um y. Bom, o x vai vir do rect da tela de jogo, ponto, lado direito, né? Ponto right. Então eu quero só o lado direito dessa tela de jogo. E o y a gente vai colocar aqui manualmente. Eu vou colocar 0, tá? Por enquanto. Então ele vai estar ali em cima. Bom, eu preciso da imagem do botão de som. Então vou colocar aqui, ó, botão direito, copiar o caminho relativo. E eu passo aqui em formato de string. Ctrl V. Lembra que a gente ia passar em formato de string, né? Muito bem. Próximo parâmetro. O botão de som, quantas imagens ele tem no X? Nós vimos que tem duas imagens em X e duas imagens no eixo de Y. Só isso. Agora ele vai criar a lista com duas imagens lá dentro. Só isso. Agora, a gente já criou esse botão de som. Agora eu preciso colocar esse botão na tela aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Depois de blitar a moldura, então por cima da moldura nós vamos blitar esse som. Esse botão, aliás. Então, vou colocar aqui, ó. Blitar botões. Então, vou colocar aqui, ó. Tela de jogo. Ponto blit. Vou blitar o quê? Aliás, vou desenhar tudo que está dentro do grupo, né? Vou colocar aqui, ó. Grupo de botões. Ponto draw. A função draw. Vai desenhar o quê? Vai desenhar na onde? Na tela do jogo. Tá? Então, tudo que está dentro do grupo de botões eu vou desenhar. Vou desenhar onde? Na tela de jogo. Então, eu blito a moldura e depois eu desenho na tela de jogo os botões que está dentro do grupo. E o botão
nem sinal dele, né? Grupo botões.draw na tela. Ah, não é na tela de jogo, é na tela. Que tela que é essa daqui? É a tela principal. É nessa tela aqui que eu vou habilitar, ó, não é na tela de jogo. É na própria tela. Só tela mesmo, não é na tela de jogo. A tela de jogo é onde ficam nossos bloquinhos. E aí tá o nosso botão aqui, né? Tamanho extra G. E aí, uma das coisas que a gente vai ter que arrumar é esse fundo preto. O que aconteceu nesse fundo preto aqui? Outra coisa também. Eu tenho que passar aqui o topo do lado direito desse botão. Tem que estar posicionado lá. Então vamos lá no botão lá que eu esqueci de passar. Aqui eu passei o topo left, né? Esse aqui é o top right que vai estar nessa posição. O top right vai estar na posição que eu passei. Só que eu devo ter passado a tela de jogo, né? Porque o top right dele recebeu a posição da tela de jogo. Não é a tela de jogo, é a tela normal. Então vamos lá, na hora de criar esse botão aí, vamos lá. Então, ó, eu peguei o rect da tela de jogo. Não é o rect da tela de jogo, é da tela normal aqui, ó. Dessa tela aqui, ó. Então como é que a gente vai obter essa posição aí? É bem simples. Eu vou pegar aqui, ó, da tela, que é a nossa tela principal, ponto get. Aí você tem a largura dele é o width, tá? Get width. Se você quisesse a altura, é o get height. Então ele vai me entregar o width, que é a largura total, tá? Então, o que eu fiz lá? O topo do lado direito vai estar na largura total dessa tela. Se a tela tem 800, ele vai me entregar aqui que o topo do lado direito vai estar em 800. Então vamos ver. Olha lá. Então o topo do lado direito recebeu 800 e o y 0. Agora a gente vai posicionar isso aqui para baixo depois. Antes vamos pegar e arrumar isso aqui, ó. O botão ficou com fundo preto. Porque o que aconteceu? Na hora de que eu criei a surface, aqui, ó, eu preciso falar que essa surface vai ser transparente. Então aqui, ó, eu tenho que passar aqui pygame.sourceAlpha, src alpha. Eu estou indicando que essa surface vai ser criada com essa largura e essa altura, mas essa surface vai ser transparente. Legal? Agora esse botão ficou muito grande, então eu preciso transformar a escala desse botão, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa sprite e eu vou diminuir o tamanho dela antes de pegar o tamanho. Então eu tenho a sprite normal e eu vou criar uma sprite P aqui, ó. Sprite tamanho P. Eu vou escalonar essa sprite. Como é que eu faço isso? Pygame.sprite pygame.transform.scale. Eu vou escalonar ela. Aí ele fala assim, de quem você quer escalonar? Eu quero escalonar a sprite, certo? Aí ele vai falar o próximo parâmetro, qual é o tamanho que você quer escalonar. Então, na verdade, eu vou tirar isso daqui, Ctrl X, e vou colocar isso aqui embaixo, ó. Esse tamanho é o tamanho G, tá? Vai ser o tamanho G, que é o da sprite grande. Aí eu venho aqui, escalono essa imagem, né? A sprite P vai receber uma sprite pequena. Ele precisa da largura e da altura da nova sprite. O que eu vou fazer para ficar igual? Eu vou pegar a largura dessa sprite grande e vou dividir ela por 2. E a altura também eu divido por 2, porque aí o tamanho fica igual. Ele não vai ficar distorcido. Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar o tamanho G na posição 0 e esse tamanho eu vou dividir por 2. E na altura também eu vou pegar o tamanho G, só que na posição 1, que é a altura, e esse também eu vou dividir por 2. Porque aí eu divido um por 2 e outro por 2. Ele fica igual tanto na largura como na altura. Vai ficar com a escala normal. Agora a sprite aqui, eu recebi uma sprite também, só que é essa mesma sprite aqui de cima, só que ela é um tamanho pequeno. Então também preciso pegar o tamanho dessa sprite aqui, ó. Então o tamanho, né, que aí já fica certo aqui embaixo, tudo já fica certo, ó. Então o novo tamanho vai receber o que? A sprite p ponto get o size. Beleza? Igual eu fiz aqui em cima, só que eu estou pegando agora da sprite p. E aí a gente consegue escalonar o nosso botão desse jeito, porque aí lá embaixo agora
Aí tem um problema aqui embaixo também, né? Porque aqui na hora de blitar, a gente está blitando a sprite normal. Eu quero blitar a sprite P, tá? Que eu tava blitando a sprite normal aqui. Então eu tô blitando agora a sprite P. Beleza? E agora eu tenho um botão lá, que é aquele mesmo tamanho, só que eu dividi ele por 2. E aí depois a gente pega o rect dele e o rect dele tá aqui, né? Agora então, o que eu vou fazer? Vou colocar esse botão de mudo lá pra baixo. Ele vai ficar aqui embaixo aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer isso aí manualmente. Então o Y dele aqui, ó. Eu vou colocar um valor de, sei lá, 500 pra gente ver. Agora vai ser manual, né? Então ele colocar um pouco mais pra baixo. Vai ser 550. 550 mais pra baixo. Vou colocar 600. Agora ficou muito pra baixo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou padronizar isso aqui. Eu vou colocar aqui na altura dessa outra tela aqui, ó, do fundo, né? Vamos ver se eu tenho o fundo aqui. Tela de jogo. Eu vou pegar esse. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar a parte de baixo da tela de jogo e acrescentar mais 15. Então vou colocar aqui, ó. Tela do jogo. Ponto get. Get. Não vai funcionar não. Deixa eu colocar, vou colocar em 580. Vamos manual mesmo, que acho que isso não vai dar muito BO. 580, um pouquinho mais pra cima. 560. Um pouquinho mais pra baixo. 570. Acho que aqui ficou legal. Agora, na largura total eu coloco um pouquinho mais pra trás. Então aqui, ó, nessa largura aqui eu vou tirar aqui uns 30 pixels. Vamos ver onde é que vai ficar. Um pouquinho mais. Então eu vou tirar 40. Acho que aqui ficou bom, hein? Então vai ficar nessa medida aí, ó. Vai ser a largura menos 45. Vamos ver 45. Acho que aqui ficou bom. O botão de mute. Só que por enquanto não faz nada, né? Vamos criar os outros botões e depois a gente faz essa parte aí. Então também vou criar um botão. Vai ser o botão do play, né? Vai ser o botão. Na verdade, esse botão aqui, ó. Eu vou diminuir aqui porque também tem um botão. Eu vou criar o botão play, depois o botão som e depois o botão reset. Que eu esqueci do reset. Vou colocar aqui, ó. Botão play. Botão play vai ser a classe de botões. Que grupo que a gente vai colocar no grupo de botões? A posição dele. Então vai ser a tela.get width menos 45. E a altura eu vou colocar em 400 por enquanto. Aí eu vou passar a imagem do botão play. A imagem do botão play vai ser esse botão verde aqui, ó. Copiar o caminho relativo. Ctrl V. Arruma aí suas barrinhas. Quantos botões tem? Tem 3 botões em X e um botão em Y. O botão verde tem 3, ó. Acho que não vai abrir. Não vai abrir. Deixa eu colocar aqui, ó. Tetris. Ambiente de trabalho. Tetris. Imagens. Botões. Ó, o botão verde e o vermelho, ele tem 3 botões. Então, 3 imagens em X. 3 imagens em X e uma imagem em Y. Beleza? E agora ele também já está dentro do grupo e o grupo já está desenhando tudo isso aí. Então eu tenho um botão verde aqui, ó. Agora esse daqui, acho que esse eu vou descer um pouco. Então vai ficar 400 e
410, vamos ver, 410 aqui, e esse aqui eu vou subir aqui embaixo desse. Então vou colocar aqui 480, vamos ver. Não, 520. Um pouquinho mais para cima. 510. Acho que esses botões ainda tá muito grande. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Na hora de criar e dividir por 2, eu vou dividir por 3 aqui, ó. Dividir por 3 o tamanho dele. Ele vai diminuir de tamanho. Acho que agora ficou pequeno. Então eu vou dividir por 2,5. 2,5. Não é vírgula, é ponto. 2,5. 2,5. Não coloco dois valores, né? Acho que assim ficou bacana, ó. 2,5. Só preciso então colocar ele um pouco mais para a esquerda. E aí vai caber um reset aqui, ó. Vou colocar ele mais para a esquerda. Então vou colocar menos 50, menos 50. Beleza? E acho que agora vai caber um botão de reset aqui, ó. Vamos ver. Então vamos criar o botão reset. BT reset. Vai vir dos botões. Também vai estar no grupo de botões. Vai ser a tela .get widget. Get widget. Menos 50. Altura de 580. Aí a imagem é o vermelho, botão direito, copiar o caminho relativo. Ctrl V. Arrumar a barrinha. Esse aqui tem 3 botões em X e um botão no Y. Então o botão reset já deve estar aparecendo também. Só vou colocar ele um pouco mais para baixo. Vou colocar aqui 600. Acho que é um pouquinho mais para cima. 590. Beleza? Aí eu aumento esse do som um pouquinho mais para cima. Aqui vou colocar 500. Vamos ver. Acho que aqui ficou bom. Deixa eu ver. Dá pra diminuir esses botões, né? Dividir por 2,8. 2,8. Acho que assim ficou bom, porque aí dá pra escrever aqui, ó. E aí eu vou só trazer ele agora um pouquinho mais pra trás. Então vai ser menos 55. E cada um acrescenta o 5 aqui também, vamos ver. 5, 5, 5. Acho que aí ficou bom. Beleza? Por enquanto não tem colisão, né? Então só tá os botões aí aparecendo na tela. A gente podia dar uma escurecida nesse botão depois, mas acho que eu vou deixar assim. Vamos fazer então essa parte de colisão, né, nos botões só para eles mudar de forma aqui, ó. Então eu vou fazer isso dentro dos botões aqui, ó. Para cada botão eu vou passar um ID também, um identificador, para a gente poder manipular os botões aqui, ó. Porque, por exemplo, o botão de som ele não tem 3 botões, então ele vai ter que ser um sistema diferente. Então eu vou passar um ID para cada um aqui, ó. Esse botão é o botão 1, esse botão é o botão 2 e esse é o botão 3. Então estou passando um ID, um identificador para cada um deles.
Então vamos fazer uma função aí que vai verificar essa parada aí. Def verifica colisão. Aliás, eu acho que eu não precisava nem desse id aqui, mas não tem nada não. Bom, eu preciso aqui da posição do mouse para verificar essa colisão e também preciso saber se eu apertei o botão do mouse. Para a gente pegar a posição do mouse, pygame.mouse.getPosition. Ele entrega uma posição. E para mim saber qual que é o botão que eu apertei, eu coloco aqui pygame.mouse.getPressed, se um botão está pressionado, certo? Isso aqui de cima vai me entregar uma coordenada x e y aonde esse botão está. E esse aqui de baixo vai me entregar uma tupla com 3 valores booleano. Se eu não apertar nenhum botão, ele vai me entregar uma tupla assim. Se eu apertar o botão esquerdo, então esse valor me retorna true, que ele está apertado. Então com isso aqui eu consigo verificar se está tocando dentro de um desses botões aqui. Então eu vou verificar se o rect do próprio botão, está colidindo com a posição desse mouse. Então vou verificar aqui, ó. Se o self.rect.collide só que essa colisão vai ter que ser entre um rect e um ponto, né? Porque a posição do mouse não é um rect. Então vai ser um collide, se esse rect collide com um ponto, collide point. Qual é esse ponto? É a posição do mouse. Então se esse rect do botão colidir com a posição do mouse, o que eu quero fazer? Eu quero que o image receba a imagem 1. Vai receber a próxima imagem. Então eu vou colocar aqui, ó, self.image recebe self.lista de imagens na posição 1. Se não tiver em colisão, ou seja, else, caso contrário, self.image recebe o que tem dentro da lista na posição 0. Então ele volta para a posição 0. Se tiver em colisão, troca para a imagem 1. Caso contrário, troca para a imagem 0. E aí eu vou chamar isso aqui do botão verde e do botão vermelho, porque o botão de som não tem, né? Isso aqui. Então vamos verificar através lá. Esses botões estão dentro do grupo, mas eu posso chamar através do próprio botão. Então vou chamar isso aqui a todo momento. Vou chamar aqui embaixo aqui, ó, update. Então vou colocar aqui, ó, botão verde, botão play, ponto, verifica colisão. E também vou chamar essa função do botão reset, ponto, verifica colisão. Não vou chamar do botão som, porque eu já falei que o botão som só tem 2 botões, tá? Então vamos ver o que acontece aqui. Então o botão som não vai acontecer nada, ó. Agora se eu passar em cima do botão play de cima, ele tem que mudar para a imagem 1. Olha lá, ó. Se eu não encostar, ele troca a imagem, ó. Certo? Olha lá. E no outro a mesma coisa, se eu apertar no reset, ele muda de valor aqui, ó. Agora se eu apertar, quando tiver aqui em colisão, se eu apertar o botão e ele receber true, ele tem que trocar para a imagem 3. Então eu vou colocar isso aqui dentro, ó. Então ele está em colisão, tá? Trocou para a imagem 1. Agora eu vou verificar aqui dentro então uma coisa, olha, se o botão do mouse, que é essa tupla, na posição 0, então vou colocar aqui, ó. Se o botão do mouse na posição 0, que é o botão esquerdo do mouse, retornar como true, estiver retornando como true, então na verdade o self.image vai receber o que tem dentro da lista, só que na posição 2, né? Então não está encostando, imagem 0. Encostou, troca para a imagem 1. Tá, encostou, mas o botão do mouse
recebeu true na posição 0, então troca para outra imagem, que é a imagem do botão pressionado. Então encostou, está na imagem 0. Encostou, imagem 1. Apertou aí o botão do mouse, recebeu a imagem 3, tá? Ó, como se o botão estivesse sendo pressionado. Esse aqui é a mesma coisa, certo? Esse aqui não vai ter esse tipo de colisão. Se eu colidir aqui e apertar nesse botão, ele tem que acionar para a próxima imagem. Então eu vou fazer essa função lá dentro do botão. Vai ser um igual a essa daqui, então vou até copiar para ganhar tempo. Ctrl C. Só que essa só vai servir para outro botão, né? Ctrl V. Essa daqui, ó, verifica, colocar verifica se está apertado, verifica pressionado, tá? Verifica se está pressionado. O que eu preciso fazer? Eu não preciso, eu preciso pegar, ver se ele está em colisão. Se ele estiver em colisão, eu não vou trocar a imagem para a imagem 1. Não vou trocar. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, verificar se está pressionado. Se self.rect se colidir com a posição do mouse, se estiver colidindo, aí eu verifico, olha, o botão é o botão 0 do mouse? É. Então self.image recebe a lista da imagem 2. Só que aqui eu preciso verificar em qual imagem que ele tá, né? Então eu vou fazer uma coisa diferente aqui, ó. Então eu pego a posição do mouse e pego se está pressionado. Aí eu verifico, ó, tá em colisão? Tá. O botão do mouse é igual a true? É. Tá. Então nesse caso eu vou verificar qual imagem que está dentro do self.image. Então eu vou verificar aqui, ó. Se, deixa eu dar indentação aqui. Se self.image foi igual a lista self.lista de imagens na posição 0. Ou seja, se o que tiver dentro da imagem for a imagem 0, eu quero trocar para a imagem 2. Self.image recebe self.lista de imagens na imagem 1, né, na segunda imagem. Por outro lado, se o que tiver dentro do self.image for igual a self.lista de imagem na posição 1, significa que eu já troquei, né? Então ele voltaria para a imagem 0. Então self.image recebe self.lista de imagens na posição 0. Então o que eu verifico? Se o botão está em colisão, tá. Apertou o botão, tá. O que está dentro da imagem do self.image? É a imagem 0? É, então ela vai receber a imagem 1. Ah, não. O negócio é o seguinte, se o que está dentro da imagem for a imagem 1, troca para a imagem 0. Tá? Só que o problema é que eu vou ter um problema com isso aqui. Então vou colocar aqui, ó. Esse daqui é o BT som ponto verifica se está pressionado. Aí eu vou ter um problema, quer ver, ó? Então vamos lá no botão som, vou apertar. Trocou, ó lá, só que ele trocou muito rápido, voltou pro mesmo, ó. Ó lá. Porque a chamada é muito violenta. Então eu preciso ver se esse botão foi pressionado ou se não foi pressionado. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui, ó. Dentro, essa função eu vou chamar aqui, ó. Pra ver se eu pressionei esse botão aqui. Aí eu não preciso nem verificar aqui se eu pressionei o botão do mouse, porque essa função eu já vou verificar lá fora. Eu só verifico se ele está em colisão, tá? Porque eu já vou verificar se eu apertei o botão do mouse lá fora. Então isso aqui eu vou tirar. Isso aqui vai ficar assim, ó. Eu vou verificar lá fora se o mouse foi pressionado. Se foi pressionado, ele chama essa função. Aí ele verifica, olha, o mouse está em colisão? Tá, então verifica se a imagem é a imagem 0, a imagem 1. Então aqui eu vou verificar se houve um evento do tipo mouse apertado, o botão do mouse. Então vou colocar aqui, ó, se
o evento.type foi igual a pygame.mouseButtonDown, ou seja, apertei um botão para baixo. Aí eu vou verificar se esse botão aqui do mouse foi o botão esquerdo. Então vou colocar aqui, ó, se o evento.button foi igual ao botão 0, né? Esse botão acho que é o botão 0, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui. Vou printar o evento aqui que eu esqueci. Print o evento. Se o evento for apertar o mouse, eu vou printar o evento. Então vamos ver. Então o evento vai aparecer aqui embaixo aqui, ó. Vou apertar o esquerdo. Tá? Apertei o esquerdo, apertei a bolinha do meio e apertei o botão direito. Agora vamos analisar lá. Então o que eu fiz aqui, ó? Quando eu apertei o esquerdo, o evento do mouse, ele pegou que a posição do mouse era esse, o botão era o botão 1. Não houve um toque na tela porque eu não tô mexendo com o celular, não é touch, tá? Então o que eu vou verificar? Se na hora desse evento o botão era o botão 1, que era o botão esquerdo. Se for, aí eu chamo aquela função lá. Então vá lá. Então eu apertei um botão, ele gerou um evento e eu vou verificar aqui, ó. Se o evento.button, eu quero verificar o botão. Se esse botão era o botão 1, em formato de string, olha lá, ele está em formato... Ah não, ele está em formato de inteiro, né? Então não é string, é formato inteiro aqui, ó. Se esse botão era o botão 1, aí eu chamo aquela função lá que verifica se foi pressionado. Ctrl X, Ctrl V. Aí ele verifica se está... Essa função vai verificar se está em colisão. Se tiver, na hora que o botão foi pressionado, ele vai verificar qual é a imagem, vai trocar a imagem pra gente. Então vamos ver. Olha lá, ó. Agora, como está verificando por evento, mesmo que eu mantenha pressionado, ó, ele vai verificar um evento só. Não vai ter esse problema. E agora eu posso, através disso, mudar a imagem que aparece aqui no jogo, ó. Passar o jogo para pausado ou não, para poder aparecer aqui, ó. Tá? Então, o que eu posso fazer? Verificar se esse botão foi pressionado. Se a imagem aqui for a imagem 2, significa que o jogo está mudo. Deixa eu ver no que ele começa. É aqui, ó. Se a gente apertar o botão aqui, a gente deixa ele mudo, né? Se a imagem for a imagem 2, a gente deixa ele mudo. E aí, eu vou fazer isso aqui dentro, né? Então eu chamo essa função aqui e eu verifico se a imagem é a imagem 2 ou não, se deixa mudo ou não. Aí eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso verificar e colocar aqui dentro se ele está pausado aqui, ó. Self.pausado recebe false. Começa com false. Self.pausado recebe false. E aí, a mesma coisa eu faço aqui, ó. Quando ele colidir e passar para a imagem, significa que eu pausei. Então, eu vou colocar aqui, ó. Self.pausado recebe true. E aqui embaixo, quando eu despausar, self.pausado recebe false. Igual eu fiz no jogo. Só que aqui eu só estou modificando a variável. Aí agora, através do jogo, o que eu vou verificar aqui, ó? Eu chamo esse evento e coloco aqui, ó. Jogo ponto pausado vai receber o que? O botão se ele está pausado ou não. bt ponto pausado. bt som, né? bt som ponto pausado. Certo? Então eu verifico essa função e passo pausado para true ou não. E aí eu passo para o jogo se o botão está pausado ou não, para ele poder desenhar na tela. Então não está pausado, não está aparecendo nada. Quando eu apertar aqui, eu passo o botão pausado, ó. E aí eu falo pro jogo, ó, o botão pausou. Aí ele manda desenhar o pause. Se eu apertar, o botão despausou, ele despausa aqui. Certo? Só isso, ó. Poderia fazer também uma função à parte para estar verificando a todo momento, né? Mas aqui vai estar funcionando, ó.
Aliás, não é pausado, né? É mudo. Botão mudo. Não é pausado. Ah, mas deixa assim esse pausado, porque eu também vou usar. Vou colocar aqui, ó. Self.mudo recebe false. Começa com false. Só que aí eu vou tirar o pausado daqui, porque não vai funcionar aqui. Aqui é self.mudo. Self.mudo. E aqui jogo ponto pausado não, né? Jogo ponto mudo recebe botão som ponto mudo. Olha lá, ó. Deixou mudo. Se eu quiser ligar o som de novo, aperta aqui, ele desliga. E aqui também. Agora no botão de play e pause nós vamos fazer um esquema diferente, porque toda vez que o nosso jogo começar, não vai começar nessa tela, vai começar numa outra tela que a gente vai desenvolver depois. E aí quando a gente dá o play, aí o jogo começa, aí a gente vai verificar se o jogo está rodando ou não. Se tiver rodando e eu apertar esse botão de novo, aí a gente pausa e despausa. Mas primeiro eu preciso verificar se o jogo está rodando ou se não está rodando. Se o jogo começou ou não. Se o jogo não começou e eu apertar aqui, aí eu passo que o jogo começou para true. Aí a gente verifica, olha, o jogo tá em true, tá. Se eu apertar aqui de novo, ele passa para pause. Se eu apertar de novo e o jogo estiver em true, ele despausa. Vai ser assim que vai funcionar. Mas aqui a gente já viu que funciona, né? Ó, que legal. Então na próxima tela, a gente tem um botão reset também, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Verifica a colisão. Essa colisão aqui está servindo para o play e para o pause. Então vou mandar retornar aqui. Se self.image se self.image recebe essa posição aqui, ó, que é a posição 0 significa, na verdade essa daqui, né, imagem 2, significa que ele apertou. Vou mandar retornar true aqui que foi pressionado, tá? E aí o que eu vou fazer? Se essa função retornar true, significa que deu reset no jogo. Então eu chamo a função reset do jogo. Então, cadê essa parte de pressionar esse botão? Botão reset verifica a colisão. E aí eu coloco aqui, ó. Se botão reset verifica a colisão retornou true. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui a parte para a gente não se confundir. Então vou colocar aqui, ó, reset. Reset vai receber o que essa função vai ser chamada e vai passar para dentro do reset alguma coisa aqui. Vamos ver se isso aqui vai me dar um erro. Não. Beleza. Tá funcionando aqui e não tá retornando nada, né? Agora eu vou verificar se dentro do reset tem um true. Então se reset for igual a true, eu chamo jogo.reset. Jogo.reset. Certo? E eu passo reset para falso. Reset recebe false. Então estou rodando o jogo. Vou colocar umas peças aqui. Agora eu vou apertar o botão reset. Então resetei o jogo e ele passou para falso. Resetei. 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 Pode ver pelo próximo aqui, ó. Reset, 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 reset. Certo? Eu poderia fazer o seguinte também. Se eu apertar o botão 1 no reset, eu poderia pegar esse mouse pressionado também aqui, né, ó.
Se o mouse, acho que vou fazer isso igual lá no preset lá. Se o botão do mouse, eu vou verificar isso lá também. Eu vou tirar ele daqui, ó. Isso aqui. Então, se a colisão estiver em colisão, a imagem recebe 1. Dá pra gente fazer o mesmo esquema, né? Bom, eu vou deixar o reset assim, senão eu vou ter que criar outra função, o vídeo vai ficar ainda maior. Então esse aqui tá funcionando, o reset também tá funcionando. O problema é que se a gente deixar apertado ele fica resetando eternamente, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma mudança aqui, ó. Acho que vai ser mais. Vai ser melhor. Eu vou pegar esse botão reset e vou ficar verificando a colisão dele. Pra ele tá mudando essa parte aqui, ó. Certo? Agora eu vou fazer uma nova função que acho que vai ser melhor. Vou colocar aqui, ó. Def pressionado self. Se chamar essa função aqui, eu pego e passo para a imagem 2 aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V. Aí eu vou fazer o seguinte. Colidiu, se o botão, esse aqui eu tiro. Não preciso mais desse botão. Então verifico se o mouse está colidindo, ele passa para a imagem aqui. Se está colidindo, ele passa para essa imagem e coloca aqui self return true. Else ele vai retornar true. Caso contrário, não vai retornar nada, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Quando ele estiver em colisão, ele vai estar retornando true aqui que está em colisão. E quando eu chamar essa função, ele vai chamar para a lista 2 aqui, para o botão pressionado. Então eu só preciso verificar o seguinte aqui, ó. Eu chamo essa função a todo momento, que ele vai estar verificando se a imagem é uma imagem 1 ou imagem 0. Né? Imagem 1 e imagem 0, imagem 1 e imagem 0. Se eu apertar, não está mais trocando, ó. Então aquela função de trocar, eu vou chamar lá na hora de pressionar. Cadê? Então se eu apertei o botão 1, eu verifico o botão som e jogo recebe o som. Agora se eu apertei o botão 1,
eu vou ver se esse botão, vou chamar essa função aqui de colisão, ó, do botão reset, que ele vai me retornar se está em colisão, né? Se tá colisão, retornando true. Então eu vou colocar aqui, ó, se bt reset ponto verifica a colisão. Se ele está em colisão, né, vai retornar true. Se ele retornar true, bt reset ponto pressionado. Eu chamo a função de pressionado, certo? Então apertei o botão 1, vou verificar a colisão. Se retornar true, eu chamo pressionado para ele mudar aqui a forma do botão. Então tá em colisão, tá? Se eu apertar, ele chama pressionado lá, ó. Só que aí ele pressiona muito rápido, né? Eu vou deixar do jeito que tava, senão a gente vai ficar quebrando a cabeça aqui. Verifica pressionado, botão reset. Pronto, assim já tava bom. E aqui dentro também eu vou mudar. Vou deixar do jeito que tava. Beleza. Tá aqui, se aperta pressionado ele reseta. 1 milhão de vezes, mas pelo menos reseta. Se vocês quiserem deixar do outro jeito também, ele resetava do mesmo jeito, né? Bom, aí naquele caso, né, se... Cadê? Ele reseta o jogo e tá funcionando. O botão de reset tá funcionando. Então vou jogar um pouquinho aqui. E aí ficou faltando o botão play e pause, que a gente vai fazer então a lógica dele na próxima videoaula. Beleza, galera? Vou jogar um pouquinho aqui, ganhar... Vou colocar aqui uns quadradinhos. Agora eu vou resetar. Beleza, resetamos o jogo. Na verdade essa função de reset, acho que ela vai chamar para ir para outra tela, né? Para a tela de inicialização. Então também não adianta ficar mexendo muita coisa aqui não, porque depois a gente vai mudar tudo também. Então ver. Muito bem. Vê direitinho aí o que você fez. Verifica aí mesmo na hora que você entregar pro Reset. Daniel, você deve ter se embolado. Porque fica Beleza, difícil. tá funcionando, galera. Então a gente vai ficar só no botão aqui do play. O mudo tá funcionando também. A gente vai pausar a música, né? Na hora que deixar mudo, a gente passa o volume para zero ou pausa a música. E no pause a gente vai parar o jogo depois, né? E no play a gente vai dar play aqui no jogo. Beleza? Até a próxima aí, galera.